Oi, tudo bom? Na nossa aula de hoje eu venho trazer mais um biquíni aqui para vocês. Dessa vez eu vou trazer uma parte de cima um pouco diferente, com um bucho nesse formato. Eu vou começar iniciando a parte de cima para vocês. Depois eu venho iniciando a parte da calcinha também, que tem esse diferencial aqui em cima. Vou ensinar as duas partes para vocês e vou dividir em 2 vídeos para não ficar muito cansativo. O material que eu vou usar na nossa aula de hoje é a linha Charme da Círculo. Aqui a numeração 378, numeração que vocês sempre pedem, cor, lote. Eu vou usar a agulha 1,75 e você pode forrar ou pôr bojo, fica na sua preferência, tá ok? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vou iniciar a parte de cima do nosso biquíni fazendo 20 correntes. Então, eu inicio, faço 1, 2, na verdade o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntes. Finalizei as minhas 20 correntes, eu vou contar a primeira, a última que eu fiz, 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, você vai dar uma laçada na agulha e vai introduzir na quarta corrente. Eu contei de cima para baixo, 1, 2, 3. Na quarta corrente, você vai fazer um meio ponto alto. Meio ponto alto, eu dei uma laçada na agulha, insiro no meu ponto de base e puxo, vou ficar com 3 argolas. As 3 argolas você vai puxar de uma só vez, tudo bem? Novamente no outro ponto, agora na outra corrente, dou uma laçada e faço meio ponto alto novamente. E assim eu vou fazendo por todas as minhas correntes que eu acabei de fazer. Dou uma laçada, insiro na agulha, meio ponto. Dou uma laçada, insiro na agulha, eu tô fazendo meio ponto alto, o meu meio ponto. Eu vou fazendo o meu trabalho então, esse meu trabalho, tanto o bojo quanto a calcinha, eu vou fazendo em meio ponto. Eu vou completar toda essa minha carreira aqui em meio ponto e volto com vocês. Finalizei a minha carreira toda em meio ponto alto, então eu fiquei com 18 meio ponto alto. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, fiquei com 18. Eu vou subir a próxima carreira, também vou fazer em meio ponto alto. Vou subir 1, 2 correntes, viro meu trabalho e continuo fazendo em meio ponto. Atenção aqui, dou uma laçada, eu não faço ainda nesse meu primeiro ponto, porque esse meu primeiro ponto é equivalente a essas 2 correntes que eu acabei de fazer. Eu pulo pro meu próximo ponto, faço meio ponto, dou uma laçada e vou fazer meio ponto em cima de meio ponto que eu acabei de fazer nessa carreira. Vou fazer por toda a minha carreira, meio ponto em cima de meio ponto, até finalizar, ficando também com 18 meio ponto nessa carreira. Vou subir mais uma carreira, da mesma forma, faço 2 correntes, dou uma laçada, viro meu trabalho e vou fazendo novamente em meio ponto alto. Nessa carreira eu vou ficar com 18 pontos dessa mesma forma. Dessa mesma forma, eu vou fazer até completar 10 carreiras. Eu já tenho 2 carreiras, vou fazer mais 8 carreiras. Assim que eu tiver as 10 carreiras em
meio ponto, eu volto com vocês. Lembrando que cada carreira eu tenho 18 meio ponto, ok? Após finalizar, eu volto. Finalizei as 10 carreiras do início aqui do meu bojo. Agora eu vou fazer aqui a parte da lateral. Continuando, eu faço 2 correntes para iniciar, viro o meu trabalho e volto fazendo em meio ponto alto, como acabamos de fazer aqui. Vou fazer por toda essa carreira. Vou fazendo meio ponto alto até finalizar aqui. Finalizei o 18 e sem fazer aumento nem nada, eu já viro. Estou aqui com o meu trabalho. Vou fazer a parte da lateral. Como eu vou fazer a parte da lateral? Como é que eu vou fazer aqui? Vou fazer meio ponto alto dentro do espaço e meio ponto na interseção. Meio ponto no espaço entre uma carreira e outra e dentro da interseção um ponto. Passo no meio do espaço e uma na interseção. Uma no espaço e uma na interseção. E assim eu vou fazendo até finalizar aqui na pontinha do meu trabalho. Já rodeei meu trabalho em meio ponto alto, fiz desse lado sem fazer aumento nenhum, eu rodei fazendo o outro lado. Nessa parte aqui não importa muito quantos pontos foram desse lado. Da mesma forma, quantos pontos você fizer, você apenas vai subir. Finalizei, vou fazer 2 correntes e viro meu trabalho e volto fazendo o mesmo percurso que eu acabei de fazer, dando a volta por toda essa parte quadrada do meu trabalho. Dou uma laçada e venho fazendo em meio ponto alto por toda essa parte aqui da lateral. Só para ressaltar aqui no bico do meu trabalho, aqui nesse bico, eu não faço aumento nem nada. Eu só faço meio ponto alto em cima de meio ponto alto, como vocês podem ver. E assim eu vou fazendo até finalizar desse outro lado da minha carreira. Eu iniciei desse lado e vou finalizar desse outro lado. Finalizei mais uma volta, fiquei com 2 voltas, já tenho 2 carreiras. Nessa parte da lateral, vou iniciar a próxima e vou fazer a mesma sequência que acabamos de fazer. Meio ponto alto em cima de meio ponto alto. Nessa sequência, eu vou fazer por 15 carreiras. Eu já finalizei uma, 2, estou iniciando a terceira e vou fazer até completar 15 carreiras, sem fazer aumento e nem diminuições. Assim que eu finalizar as 15, volto com vocês. Então, finalizei as 15 carreiras aqui que estavam faltando, aqui no meu quadradinho, e fiz as 15 carreiras aqui nessa parte de fora. Nosso bojo vai ficando assim. Agora eu vou fazer o babadinho aqui da lateral, o babadinho do biquíni, essa parte. Eu vou começar fazendo argolinhas.
Lembrando, eu terminei desse lado meu trabalho, vou virar e vou fazer desse mesmo lado, o lado oposto que iniciamos. As argolinhas eu vou começar fazendo 3 correntes. Faço 3 correntes, eu pulo 1, 2 de base, na terceira eu faço um ponto baixo. Faço a mesma coisa, 1, 2, 3 correntes, conto 1, 2, na terceira argola, no terceiro ponto eu faço uma argola. Faço 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2, 2 pontos de base e no terceiro faço uma argola, fecho com ponto baixo. E assim eu vou ficando com a argolinha. Vou fazer as minhas argolinhas todas aqui na lateral. Após finalizar, eu volto com vocês. Finalizei as minhas argolas. Agora eu vou iniciar fazendo a minha parte de ponto alto dentro das argolas. Na primeira argola, eu faço 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos altos dentro da minha primeira argola. Na segunda argola, eu fecho em ponto baixo. Na primeira argola, eu fiz 6 pontos altos. Na segunda, eu fecho com ponto baixo. Na próxima argola, novamente, eu faço 6 pontos altos. Fiz 6 pontos altos na minha terceira argola. Na quarta, eu fecho com um ponto baixo. Na seguinte, novamente, 6 pontos altos. E assim eu vou fazendo nessa sequência por todas as minhas argolas. Fiquei com 6 lequezinhos aqui na minha lateral. E agora eu vou subir fazendo a próxima parte do nosso babadinho aqui, antes do acabamento. Finalizei aqui a parte do leque, agora eu vou fazer a parte do acabamento, próximo passo. Viro meu trabalho, dou uma laçada aqui na minha agulha. No meu leque, no meu primeiro ponto, eu faço meio ponto. Fiz meio ponto, faço 1, 2, 3 correntes e no mesmo ponto eu faço um acabamento. Esse é o ponto picô. Eu faço um ponto picô em cima do meio ponto que eu acabei de fazer, certo? Faço uma corrente de espaço. Faço uma corrente de espaço, pulo um ponto, no próximo dou uma laçada, faço meio ponto. Meu meio ponto alto. O mesmo ponto que fizemos aqui. Em cima eu faço ponto picô. Ponto picô eu faço 3 correntes e no mesmo ponto eu fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, pulo um ponto de base e no meu último pontinho do meu leque eu faço meio ponto e o ponto picô na ponta para acabamento. Ponto picô você faz 3 correntes, você faz 3 correntes e fecha com ponto baixíssimo. Aqui no final, aqui entre um leque e outro, eu tenho um ponto de interseção.
Esse ponto de interseção eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, o nosso leque vai ficar assim, dessa forma. Faço da mesma forma no outro lado. Dou uma laçada no meu primeiro ponto do meu leque, eu faço meio ponto alto. Na ponta desse meu leque, eu faço um ponto picô. Na ponta desse meu meio ponto alto, eu faço um ponto picô. Faço uma corrente, pulo um ponto de base no próximo ponto, novamente eu faço meio ponto. Em cima desse meio ponto, eu puxo 3 correntes e faço o ponto picô, fechando com um ponto baixíssimo em cima do mesmo ponto. Dou uma corrente, pulo um ponto de... Vou finalizar aqui essa parte do meu... Vou finalizar essa parte do meu leque toda dessa mesma forma. Para finalizar aqui um leque na interseção entre um leque e outro, eu fecho com um ponto baixo. Então, o acabamento do meu lequezinho vai ficando dessa forma. Eu vou fazer por todo o meu leque, por todos os meus leques, da mesma forma que eu fiz aqui no início. Finalizei aqui meus pontos, então o meu acabamento ficou assim dessa forma. Eu já venho fazendo em ponto baixo toda aqui a parte de baixo do meu bojo. Eu venho e vou fazer esse meu acabamento todo em ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. Dentro do outro, um ponto baixo. Dentro de um espaço e outro, um ponto baixo. Na interseção de um ponto e outro, um ponto baixo. No espaço entre um ponto e outro, eu faço também. E na interseção. E assim eu vou fazendo da mesma forma. Um dentro do espaço, um na interseção. Um dentro do espaço, um na interseção. E assim eu vou fazendo por toda essa parte de baixo aqui do meu bojo. Finalizei aqui essa parte de baixo. Na lateral, eu vou fazer a mesma coisa até chegar aqui na pontinha do nosso bojo. Então, na lateral, eu venho fazendo da mesma forma. Só que aqui eu vou fazendo ponto baixo sobre ponto, sobre cada ponto baixo da primeira. E já tínhamos feito. Fiz os meus pontos baixos aqui toda nessa parte da lateral, na parte de baixo também. Antes de chegar aqui no meu ponto picô, aqui no finalzinho, eu deixo um espacinho aqui antes, faço meu último ponto baixo. Daqui eu já vou fazer a alça já da parte de cima do meu biquíni. Eu faço logo unindo tudo para não ficar muito arremate o meu trabalho. Eu só vou precisar arrematar já a parte de baixo quando eu for unir um bojo ao outro. Então, eu vou puxar, vou fazer 100 correntes. Fazer 100 correntes aqui para cima. Após finalizar as 100 correntes, eu volto fazendo meio ponto alto em todas as correntes que eu vou acabar de fazer. O meio ponto alto é o mesmo ponto que nós fizemos aqui embaixo. Então, vou fazer dessa mesma forma. Subo 100 correntes e volto fazendo em meio ponto alto. Cada uma com vocês. Na volta, eu venho explicando. Finalizei aqui as minhas 100 correntes. Finalizei aqui as minhas 100 correntes da minha alça. Agora, eu vou voltar fazendo em meio ponto. Eu vou contar 1, 2, 3. Na quarta corrente, eu faço meio ponto alto. Dou uma laçada no próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Fazendo por todas as minhas 100
correntes, todas em meio ponto alto. Finalizei toda a minha carreira aqui de 100 meio ponto alto, então agora eu só vou fechar aqui nesse pontinho com um ponto baixíssimo. Para finalizar a minha alça, corto meu fio, vou finalizar escondendo esse fio por dentro de outros pontos. Passo pelos pontos do meio. E assim eu vou passando aqui pelos pontos de trás, aí eu vou escondendo, finalizando o meu trabalho. Vou começar a fazer meu acabamento aqui de baixo, mas antes eu vou logo unir um lado ao outro. Você deixa aqui na posição certa. Vou inserir a minha linha aqui na pontinha do lado de dentro do meu bojo. Vou fazer 5 correntes e já uno com um ponto baixíssimo aqui no outro lado. Então, vamos começar. Vou pegar aqui a minha linha. Já fiz uma argolinha. Vou inserir aqui na ponta, como eu acabei de explicar do meu trabalho. Vou puxar. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 correntes. Vou pegar a outra ponta na pontinha do meu próximo lado. Insiro a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Assim, eu vou unir um bojo ao outro, arremato meu fio, vou escondendo como eu fiz aqui no final. E após isso, eu vou iniciar a fazer o acabamento aqui da lateral e volto fazendo em meio ponto por toda essa parte. Ficou dessa forma aqui a minha união. Como você pode ver, a parte de dentro. Então, eu vou fazer aqui na lateral. Eu vou iniciar do primeiro lado. Vou colocar o meu fio aqui no meu trabalho. Vou inserir o meu fio no meu trabalho. Dessa forma. Pego aqui na pontinha, aqui um ponto antes de finalizar. Insiro o meu fio e já vou fazendo 100 correntes. Faço 100 correntes. Após finalizar as 100 correntes, eu volto fazendo em meio ponto alto todas essas 100 correntes. Assim como acabamos de fazer lá na alça da parte de cima. Finalizei as 100 correntes e volto fazendo em meio ponto alto, como acabamos de fazer. Conto as 3, 4, pulo 3 correntes. Na quarta, eu faço meio ponto alto. E assim eu vou fazendo por todas as minhas 100 correntes que eu acabei de fazer. O meu cordão de 100 correntes em meio ponto alto, eu já vou passar aqui para a parte de baixo do meu bojo. Vou fazendo da mesma forma. Em cada ponto de base, eu faço meio ponto alto. Dessa mesma forma, eu vou fazer por toda a parte de baixo do meu bojo. Vou iniciar aqui nesse ponto e termino nesse outro ponto. Quando chegar aqui, faço 100 correntes e volto fazendo da mesma forma para eu fazer o cordão de amarrar do lado do outra parte do meu bojo. Cheguei aqui no meio do meu trabalho, eu vou fazendo da mesma forma. Faço meus 5 meio pontos altos dentro desse espaço. Após finalizar, eu vou seguindo fazendo os meus meio pontos por toda essa parte de baixo do meu biquíni. Após finalizar, quando eu chegar lá no cantinho, eu volto mostrando para vocês como vou iniciar para fazer o cordão da lateral, tudo bem?
finalizei toda a parte de baixo em meio ponto alto. Então, aqui quando chegar aqui na lateral, para eu iniciar a fazer o meu cordãozinho do outro lado, eu faço 100 correntes e volto fazendo em meio ponto alto, da mesma forma como fizemos no outro lado. Então, vou finalizar esse cordãozinho, vou pôr o bojo do meu biquíni. Já tem vídeo de como pôr o bojo, de como aplicar o bojo aqui no canal, é só você procurar. E após finalizar tudo, eu venho mostrando pra vocês, finalizado o nosso trabalho, como ficou. Então, ficou dessa forma. Eu vou fazer aqui pra unir um bojo ou outro, pra cobrir até aqui. Se você quiser já deixar nesse formato, não precisa fazer mais nada, você inicia logo a corrente. Mas se você quiser deixar uma parte mais fechadinha aqui, eu vou ensinar, essa parte é super fácil. Você insira a sua agulha aqui no primeiro ponto de bico, insira a sua linha e faz uma corrente, só para prender. Dá uma laçada na agulha e você vai pegar o meio do seu trabalho aqui. Insira a agulha no meio do seu trabalho e faz um ponto alto. Eu vou fazer um leque aqui. Eu já fiz um ponto alto, vou fazer mais 2 pontos altos até eu ficar com 3 pontos altos. Fiquei com 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente de espaço e mais 3 pontos altos no mesmo ponto. Esse é o meu leque. Finalizei aqui meu leque, eu vou aqui nesse meu ponto do outro lado, meu próximo bico, e faço um ponto baixíssimo. Fechei meu primeiro leque, faço duas correntes, já vou pro próximo bico em cima do bico que eu acabei de fazer. Viro meu trabalho. Dou uma laçada, já venho trabalhar aqui dentro do meu leque, no meio dos pontos que eu acabei de fazer. Faço um ponto alto. Dentro, de novo, mais outro ponto alto. Vou fazer 3 pontos altos dentro do meu leque. Uma corrente de espaço e mais 3 pontos altos. Novamente, no meu próximo bico, no ponto picô, eu faço um ponto baixíssimo para fechar o meu trabalho. 3 correntes, 2 correntes, e em cima, no meu próximo ponto picô, novamente. Viro o meu trabalho, e assim tá ficando o meio do meu bojo. Dou uma laçada, faço novamente. Uma corrente, novamente mais 3. E assim eu vou fazendo até concluir 4 leques, 4 carreiras de 4 leques aqui no meio do meu bojo. Finalizei então aqui a parte de cima do meu biquíni, o meu bojo ficou dessa forma, como vocês podem ver. Finalizei. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a calcinha no próximo vídeo. Eu vou postar aqui no canal. Se você só quer fazer o bojo, se você finalizou seu bojo, então, obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever no canal e deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, tudo bem? Até o próximo vídeo.